Por a mesa, o vice-prefeito de Assis, Lisboa. Representando o secretariado do município de Santa Helena, convido a primeira-dama e secretária Jocasta Diniz para compor a mesa. Convido ainda para compor a mesa nosso assessor jurídico, Dr. Johnny Pereira, e a doutora Anastácia, sua esposa, para compor a mesa. Doutora Anastácia. Pega só mais uma cadeira. Assim, composta a mesa, eu faculto a palavra a quem queira fazer uso nessa abertura desse período ordinário. E prefeito que tem um compromisso, já fez um esforço enorme para evitar esse choque de horário, está aqui. Então eu faculto a palavra para o prefeito João Kleber para fazer uso da palavra. Fique à vontade, prefeito João Kleber. Aquele para a tribuna. Boa noite. Minhas saudações ao senhor presidente, vice-prefeito de Assis, a minha companheira Jocasta, saudações aos vereadores e à vereadora Fabiana, ao auditório que aqui se faz presente, dizer da alegria de estar aqui nesse momento, participando da primeira sessão do ano de 2024, a volta, o retorno aí dos trabalhos do Poder Legislativo. E a minha participação aqui é dizer que este ano estaremos cada vez mais presentes nesta casa, estreitando cada vez mais os laços e a harmonia. Agradecer a todos os projetos encaminhados e aqui aprovados, na sua grande maioria por unanimidade. Dizer que todos os desafios que discutimos juntos e todos os avanços e conquistas que alcançamos, todas essas vitórias partilhadas e chanceladas com o aval e com o apoio de todos vocês desta casa. Santa Helena tem avançado, Santa Helena tem perspectivas cada vez mais de crescimento e tudo isso tem a contribuição e a colaboração de cada um de vocês, vereadores e vereadoras, companheiros e colaboradores desse projeto da nossa Santa Helena. Portanto, a minha participação aqui é de agradecimento, dar as boas-vindas e, com certeza, estarei presente, como sempre estive nos anos anteriores, discutindo com vocês pautas importantes, fazendo a leitura de requerimentos e esse debate profícuo de crescimento em prol do desenvolvimento, do progresso, da coletividade, do bem comum. Todos vocês sabem que esse é o nosso objetivo maior. Portanto, eu quero agradecer e pedir a permissão para que eu possa me deslocar para um outro compromisso, para uma outra agenda, mas concluo agradecendo a Deus pela vida, agradecendo a Deus pelas oportunidades que alcançamos e sempre estarei aberto para dialogar, para conversar de maneira franca, sincera, verdadeira, transparente e coletiva.
porque o destino de uma cidade, o futuro de uma cidade, o presente de uma cidade se dá através de muito diálogo e com a parceria e com a colaboração. Poder executivo e poder legislativo têm uma harmonia e têm um respeito de uma forma profunda e de muito carinho e de muita amizade selada e carimbada. São com essas palavras que eu encerro e agradeço mais uma vez e dou os parabéns e as boas-vindas a todos vocês. Muito obrigado. A palavra continua facultada. Passo a palavra para o vice-prefeito de Assis, Lisboa. Boa noite a todos. Meus cumprimentos ao senhor presidente Nené, o qual eu cumprimento a todos os vereadores aqui presentes, vereador Breno, vereador Cildo Parnaíba, vereador Zezinho, a vereadora Dira, a vereadora Fabiana, o vereador Bebé, vereador Júlio Neto. Cumprimento também o prefeito João Kleber, o qual já fez sua participação e está de saída para cumprir outro compromisso. Desejo uma boa sorte. Dizer que é sempre motivo de alegria quando chego nesta casa e de recordação dos 16 anos que passei aqui fazendo parte desta casa como vereador. Em 2009 a 2010 fui presidente deste poder, esse poder que sempre anda em harmonia com o poder executivo, dizer da nossa consideração e respeito que temos com essa classe de vereadores. E hoje se inicia nesta casa, Abdias Saturnino de Souza, mais um período ordinário do Poder Legislativo. Esse poder que sempre anda em harmonia com o Poder Executivo, todos juntos trabalhando em um só propósito, que é o desenvolvimento do nosso município e do bem-estar da nossa população. Então quero aqui desejar a cada um vereador um bom retorno nesta casa, um bom trabalho nesse exercício que se inicia hoje, neste período ordinário 2024. Boa noite a todos e obrigado pela palavra. Então, o protocolo ficou um pouco atropelado aqui, mas já facultamos a palavra, então vamos facultar a palavra, né? O doutor Jones vai fazer uso da palavra. Com a palavra, doutor Jones Pereira, nosso assessor jurídico. Doutor Jones, por gentileza. Excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora do Poder Legislativo de Santa Helena, extensiva essa saudação a todos que compõem a mesa. Excelentíssimo senhor vice-prefeito do município, e aí faço extensão a todos os munícipes e os que estão na plenária, servidores da casa, vereadores, demais presentes. Uma saudação especial aqui à controladora geral do município e minha controladora geral, Anastácia, que é a minha esposa. Porque se eu não saudar, eu apanho, né? Em casa, Gil, então conheço demais. Bom, sempre uma grande honra e satisfação estar aqui presente com vocês, dialogando, debatendo, e nesse momento muito mais efusivo e especial para parabenizar pela abertura do período legislativo, desejando muita sorte e sucesso em um ano que é de muito trabalho para todos que estão diretamente ligados aos meios políticos dos 5.568 municípios brasileiros,
já que esse ano é um ano de eleições municipais. Então, os trabalhos que já são recorrentes ano a ano, o ano de eleições municipais, eles se desdobram e todos temos muito mais trabalhos. Digo todos, os servidores municipais, a população, os agentes políticos, os advogados, os contadores e aqueles que estão diretamente, a justiça eleitoral e aqueles que estão diretamente ligados ao seio do Poder Judiciário ou ligado diretamente às eleições dos municípios. E aí o presidente Nenê me convidou e me pediu para fazer uma fala mais técnica hoje para apresentar o Poder Legislativo, e aí eu trouxe 2 pontos de até onde se pode chegar e se traz a proposta, que não precisa ser o máximo, pode ser também um valor mínimo, um valor igualitário ao que se está sendo utilizado hoje, porque isso é feito com a base de um orçamento para o ano que vem, que nós sequer sabemos quanto virá, porque ele vai depender da receita desse ano. E não apenas do ano que vem, porque a fixação do subsídio é para o quadriênio integral do mandato subsequente. Então ele vai ser fixado para 2025, 26, 27 e 2028. E também é de competência do Poder Legislativo, e a iniciativa tem que partir da mesa diretora, porque é a competente para propor a fixação dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais. Então, em um projeto de lei é encaminhada a fixação do subsídio dos vereadores. Esse projeto de lei parte da própria mesa diretora da Câmara de Vereadores, isso é natural, mas também é exigido pela lei, e o regimento interno dessa casa traz, a fixação dos subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários do mandato subsequente, independente de quem esteja ocupando esses cargos. Porque devido ao princípio da impessoalidade, a lei não é feita para as pessoas, mas para aqueles que ocuparão aquelas funções, e nós não sabemos quem serão, porque nós vamos passar por um pleito eleitoral. Pode-se permanecer tudo como está e pode-se haver uma renovação de 100%, inclusive nos quadros de secretariado, isso é a política cotidiana. Então, o primeiro assunto que eu trago é relacionado a esse. O segundo é mais focado para as eleições desse ano. As mudanças nas regras eleitorais, e aqueles que são agentes políticos, a população já conhece, de alguns pontos que são bem batidos, mas eu trago, dentre as mudanças, um que vai trazer direcionamento para a Câmara de Vereadores de Santa Helena e para todas as outras dos 5.568 municípios brasileiros, que é a formação das chapas dos partidos ou das coligações, que até nas eleições passadas poderia ser de até 2 vezes o número de vereadores. Então nós temos aqui em Santa Helena 9, poderia ser até 18, e agora esse número é o número de vagas do Poder Legislativo mais 1. Então, o partido decide lançar candidatura ou coligar com outro partido, ele só vai poder ter até 10 candidatos. E esses 10 candidatos, lembrando, tem que também cumprir a cota de gênero que trouxe cassação e perda de mandatos, inclusive nesta Casa Legislativa. Então, se nós tivermos 7 mulheres candidatas, obrigatoriamente temos que ter 3 homens e vice-versa. Se tivermos... Acho que é melhor no final, né? E se nós tivermos 7 homens, temos que ter 3 mulheres, porque a cota de gênero ele exige que 7 sejam de um gênero e 3 do outro, ou seja, 30% no mínimo do gênero, do gênero que tiver menor número ou volume de candidatos. E quanto a isso, o artigo 73 da Lei 9.504, que é a Lei Geral das Eleições, ele trata de condutas vedadas. Condutas vedadas são aquelas condutas que são proibitivas pelo agente público durante as eleições. Então, para que se pratique uma conduta vedada, você tem que ser agente público. E por isso que eu trago esse tema, porque apesar de ser de interesse da coletividade, todos os vereadores desta casa são agentes públicos, porque estão munidos de uma função pública e estão aqui à disposição do serviço público. Então, não pode, e alguns exemplos vão, utilizar em favor de campanha de candidato ou de pré-candidato, já que nós não temos ainda a figura do candidato, por exemplo, o uso da máquina de bens móveis ou imóveis. Um exemplo aqui, desculpe, fictício. Um pré-candidato pega uma sede do Poder Legislativo,
vamos usar aqui em Santa Helena, um pré-candidato pega ela e vai depositar aqui um material da sua pré-campanha. Então ele está usando essa depósito, essa é uma caixinha que eu estou deixando aqui. Isso é conduta vedada. Apesar de ser mínima, aparentemente não trazer impacto no desequilíbrio do pleito, mas é um uso de um bem imóvel, desculpe, em favor de uma pré-campanha. E a legislação eleitoral, ele repudia esse tipo de atitude, como também repudia o uso de servidores em favor da campanha, de candidatos e de pré-candidatos, o uso, e atentem a isso, de botões, de broches e de dizeres durante as sessões legislativas, o pedido expresso de voto na plenária, isso pode ser caracterizado até, além de conduta vedada, como abuso de poder político por parte do agente, porque vocês estão munidos de uma imunidade parlamentar e utilizando um espaço público, remunerado com valor público, para pedir de alguma forma voto. Quando o pré-candidato chega aqui e diz, eu vou ser candidato, eu vou ser pré-candidato, eu vou e peço voto aqui para mim. Então isso é proibitivo. E aos que tiverem maiores curiosidades, procurem um advogado de seu interesse para verificar todas as condutas que são proibitivas e que estão ali no artigo 73 da Lei 9.504. Essas condutas, elas podem ser aplicadas apenas próximo das eleições, mas algumas delas já são aplicadas no ano eleitoral. E são diversas. Nós temos centenas de condutas que podem ser tidas como vedadas e ficaria impossível de trazer todas. Aí sim, a minha conversa ficaria chata e enfadonha. 9.504, Lei Geral das Eleições. Então, agradeço a atenção de vocês, encontro à disposição para questionamentos outros que possam surgir, desejando uma boa continuidade dos trabalhos, não apenas nessa sessão, mas em todo ano de 2024. Muito obrigado. Eu teria uma pergunta. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer os esclarecimentos, certo? Dar boa noite a todos, ao nosso presidente, aos nossos colegas vereadores, nosso vice-prefeito, demais plenário aqui, minha amiga Anastácia. Minha controladora. Ah, com certeza. Viu uma coisa, se não fosse essa mulher, esse cabo já tinha apanhado. Não era de outra pessoa, não, era de mim. Doutor, a questão das vagas, o partido é obrigado a apresentar as candidatas ou pode deixar vagas se não tiver candidata suficiente? O regramento exige que 30% sejam do gênero oposto. Então, se eu tenho 3 candidatos, 2 de um gênero e 1 de outro, eu não preciso preencher os 10 candidatos. O que eu preciso é que, dentre os que eu apresentar, 30% seja do gênero oposto. Mas a minha pergunta específica é o seguinte, aqui em Santa Helena são 10 candidatos. Se o partido A não tiver as 3, eu poderia apresentar apenas os 7 masculinos e deixar as 3 femininas? Não. A chapa seria impugnada e a DRAP, que é o documento de registro de atos partidários, não seria validado pela Justiça Eleitoral. Agora eu tenho outras 3 perguntas referindo-se ao primeiro assunto. O período do projeto de apresentação, veja bem, nas legislaturas anteriores, o período que nos afastava era apenas o período eleitoral. Nós tivemos, eu acredito que o senhor teve orientações do tribunal há 6 meses, 9 meses, tem Câmara que apresentou o ano passado já para prevalecer na subsequente 2025. Qual a data limite para a apresentação desse projeto? Dentre as normas que nós temos, primeiro nós temos que ir nas legislações do município. A lei orgânica do município de Santa Helena e o regimento interno desta Casa Legislativa não apresentam nenhum período anterior para a formulação da lei que fixa subsídios. Porém, a Lei Complementar 101, que ela é conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, ela diz que não pode haver nenhum aumento de despesa com gasto de pessoal nos 180 dias que antecedem o final do exercício do mandato. Então, nós temos um mandato, e aí entenda-se por mandato o quadriênio que vai de 2021 a 2024,
Esse quadriênio se encerra no dia 31 de dezembro desse ano, nós retrocedemos 180 dias e vamos para a data de 1º de julho de 2024, sendo esta a data limite para se apresentar um projeto de lei que fixa os subsídios para que não incorra em nulidade total dessa fixação. Porque se for declarado como nulo, vai ter que se utilizar o subsídio da legislatura anterior. E se tiver pago, devolver os valores que receberam indevidos. Então a data limite seria em junho. A gente poderia trabalhar, né, a mesa seria, pra gente... O correto é fazer no primeiro período legislativo. Nesse agora. Antes do recesso do meio-dia. Porque nas resoluções do Tribunal de Contas, aqueles municípios que teve 9 meses antes, não teve problema nenhum. Aquele que teve 6, que teve 3 meses, teve até uns, parece que foram 3 ou foram 4, que fez após. Eu estou falando assim porque a gente recebeu aquelas notificações para reajuste de 2022, porque em 2021 não teve reajuste. Foi congelado, né? Isso. Ainda teria 2 perguntas. A questão do reajuste dos 20% do deputado federal. Os deputados federais, não, do estadual, o salário dos deputados é a mesma proporcionalidade, assim, prevalece os 4 anos ou tem reajuste? Bom, o que os deputados estaduais fizeram na Paraíba? Eu acho que, inclusive, foi a primeira vez que eles fizeram isso. Eles fixaram subsídios progressivos. Então, para o primeiro ano do exercício do mandato, eles fixaram um subsídio. Para o segundo ano, teve um adicional de percentual. Para o terceiro, mais um adicional de percentual. E para o quarto ano, mais um adicional de percentual. Porque eles estão fazendo uma progressão com base na receita orçamentária do Estado. E eles também têm um limite de percentual a se buscar, que é o subsídio dos deputados federais. Então, houve um aumento progressivo. Eu não lembro os números aos claros, mas digamos que começou assim, com 29 mil, no segundo ano 31, no terceiro 33 e no último 34,5. Então, eles já deixaram fixados o subsídio progressivo. O que eu entendo ser legalizado. Porém, como é algo novo, eu não conheço ainda o julgado de nenhum tribunal sobre esse tema. Eu fiz essa questão porque, pelo que o senhor deixou números, nós não poderemos ajustar acima de 6.600 para o próximo. Isso, esse seria o limite hoje. E se a gente pegar a soma das inflações, o IPCA, não obrigatoriamente botar no papel que é ilegal, né? Para ver a inflação, a deflação, como se diria, na perca salarial dos subsídios, salário não, dos subsídios vereadores. Seria uma coisa justa também? Seria, mas os limites constitucionais, mesmo assim, têm que ser estabelecidos, têm que ser respeitados. Em relação à nossa lei de 2018, 19, que autoriza o reajuste para cobrir a inflação. É positivo ainda? Pode, aí é somente uma recomposição. Nós não estamos falando de aumento de subsídio, é uma recomposição com base na perda aquisitiva da moeda. Pode prevalecer se a mesa assim determinar a respeito da Procuradoria, se o presidente fizer uma consultoria à parte jurídica da Câmara? Tem que fazer o estudo de impacto financeiro e orçamentário. Não, lógico. Porque poderá incidir naqueles 5% do reflexo da receita anual. Ok, a parte técnica tudo bem, mas a gente não pode ultrapassar os 70% com o pessoal somando, não é assim? Ainda tem esse outro limite percentual, que é 70% para município do tamanho de Santa E para fechar, para não ser tão monólogo, a última questão. Quem é responsável pela apresentação Você falou aí do reajuste do prefeito, vice-prefeito e secretário. O executivo tem que mandar, proporcional? A iniciativa tem que ser da mesa diretora do Poder Legislativo. Ela é quem encaminha o projeto de lei que vai fixar os subsídios. Pode haver divergência de percentual de aumento? Divergência de percentual. Por exemplo, os vereadores aumentou aqui 20%. O Poder Executivo pode 30, cada um 40. pode ter seu índice próprio. Ok. Satisfeito, não sei. As ordens, viu? Obrigado. Mas tem uns outros vereadores, né? A palavra continua facultada aos colegas vereadores que tenham algo em relação à fala de Dr. John. Palavra? Alguma dúvida? Aproveitar aí. Com a palavra a vereadora Fabiana Gomes.
Boa noite a todos os presentes. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, todos os que compõem o auditório João Gomes Vitoriano, colegas de servidores dessa casa. A minha dúvida é o seguinte, ao senhor presidente: a gente já votou no período anterior esse reajuste para o município de poder executivo? Não. A Câmara anterior, de 2019. Como o doutor Jones 2019, falou aí, sei. a gente volta agora até 180 dias do final do nosso período agora. Vai votar. Porque, pelo que eu lembro, a gente não fez o reajuste do secretariado aqui? Não teve, não, reajuste salarial? Não foi votado, não? Não. Foram só em relações às diárias, no caso. Me dou por satisfeita. Muito obrigada. Aqui é a minha. A palavra, vereador Bebé. Boa noite a todos. Boa noite, doutor John. Eu queria fazer só uma pergunta. Fiquei em dúvida aqui. No caso, como foi o caso aqui do nosso amigo Breno e Zezinho, doutor John. Ele ainda vai continuar do mesmo jeito. Breno tirou 200 e poucos votos. Zezinho, 200 e pouco. Aí, a gente, do coeficiente, onde teve vereador na oposição que se elegeu 129, que foi o caso da vereadora Dira. Houve uma mudança também nessa questão de quociente partidário. E agora ele tem que se atingir um percentual para estar apto a ser diplomado, tem que se atingir um percentual do mais votado. Para as eleições... Do mais votado ou do coeficiente? Do coeficiente. Para as eleições passadas, o princípio da segurança jurídica não traz qualquer afetação por meio desta modificação. O que eu estou querendo dizer aqui, o que aconteceu nas eleições passadas devem seguir as regras das eleições passadas, não vai mudar. Para as eleições desse ano, regras diferentes, e essas regras serão seguidas se porventura os índices nominais de votos não chegarem aos percentuais necessários, aí sim outros irão preenchendo os espaços até que seja declarado vacante, e aí a Justiça Eleitoral faz uma regra específica para aqueles cargos declarados vagos. O índice 10%, né, doutor? 10%, o índice é 10%. Em cima da questão eleitoral. Desculpa aí. Uma palavra, vereador Júlio Neto. Só em cima da questão eleitoral. Existe a probabilidade de um partido ter vaga se não chegar ao coeficiente? Porque o índice primeiro divide com os coeficientes, aí as sobras divide com todos? Não, nem nas eleições passadas isso já acontecia. Se ele não atingir o coeficiente, ele não consegue o primeiro assento, não é isso? Mas na segunda rodada, sim, Bruno. Se for declarado vacante, aí vai para aquelas regras que eu acabei de falar. Se for declarado vacante, aí nas regras pode existir uma ocupação, mas é bem difícil, porque isso aí geralmente vai ser preenchido pelos que estão ali aptos, porque sempre fica uma fila enorme, a não ser que a votação fique ínfima. Acho que não. Doutor John. Eu vou lhe provar ainda. Eu fiz essa questão, no meu caso específico, eu vim do PT, né? Uhum. E eu tirei 350 e poucos votos. 359, alguma coisa assim. Na primeira divisão, não, que era 503 coeficiente. Alguma coisa desse tipo. Aí, como tinha 3 sobras, eu assumiria uma das sobras. Eleição passada, né? Na eleição passada, por isso que eu Para essa eleição tem que ser declarado vacante primeiro aquele cargo. Depois dele declarado vacante é que vai vir as regras de preenchimento. Então, o que ele está dizendo? Aqui são 9 vagas. 9 cadeiras. Eu entendi. 7 foram preenchidas direto do quociente. Aí as outras 2 sim, aí vai pela sobra quem fosse aproximando. Era assim. Agora teve essa modificação. Na verdade, a modificação não foi para essa eleição, foi para a eleição de deputado. Para essa eleição, o Congresso não fez nenhuma modificação e vão prevalecer as regras da eleição de deputado.
30% das vagas que ele for inscrever. Então, para ele ter 10 homens, ele tem que ter, eu acho que 4, no cálculo 4, porque a quebra vai ficar acima de... porque sua conta assim, 30% de 10, mas na verdade a conta tem que ser do total. Então, 10 com 3, que você disse, 13, 30% de 13. 3,9, são 4, então tem que ser 4. No caso específico Porque de Santa Helena, a regra só pode 10 candidatos, aí não vai ter. Em Santa Helena não vai ter, em outros municípios vai poder ter, né? Isso, se for. 4 mulheres. mas no caso aqui de Santa Aqui Helena não, aqui como o limite são 10 candidatos, não vai ter esse problema, né? Aqui o limite são 10, cada partido. Tenha 2 partidos e não tenhamos os 20 candidatos, tenhamos 15, 16, a contagem é a mesma de porcentagem. 30% dos candidatos do sexo oposto. Do sexo oposto. Do gênero oposto, no caso, né? Do gênero oposto. Pronto, aí digamos que cada partido tenha 7. Cada partido tenha 7. Dos 7 candidatos, tem que ter 2 mulheres. 2,1 a cota vem para menos, né? 2 de cada lado, Certo? Mais alguma pergunta? A palavra Tema continua principal. facultada. Aí depois fala que Rosilva não tem interesse em voltar à Câmara, tá vendo? Ela quem disse. Vai ser nossa companheira, Rosilva, se Deus quiser. Ter uma chapa, se no caso aqui como nós vai ser 2 partidos, não pode ter uma chapa, se por exemplo, se tiver 15 homens, e se não der para completar os 20 da Rio, não pode ter uma chapa com 5 homens e 2 mulheres não, né? 2 partidos. Pode, 5 homens e 2 mulheres podem, cada partido. São 7? Desculpa aí, doutor. Desculpa aí ter respondido. O Túlio te falou aí, né? Mas as perguntas generalizadas podem fazer, né? Porque especificamente ele identificou um problema pessoal, mas generalizado fica aberto a qualquer vereador que queria fazer. Alguém do plenário quiser fazer questão, né, presidente? Desculpa aí. A palavra continua facultada aos colegas vereadores, os participantes. Eu gostaria de registrar a presença do nosso secretário, né, Gilberto. Seja bem-vindo, Gilberto, participar dessa sessão ordinária. Mas alguém quer fazer uso da palavra? Eu acho que a gente deve explorar muito bem esse local, porque se tem uma pessoa que não sabe o que é problema eleitoral, está na nossa frente. Há questões de doação, ainda prevalece aquela mesmo, não pode pegar a doação de quem recebe Bolsa Família. Não pode. Nenhum tipo de doação, pessoa jurídica não pode doar. Mas pode-se fazer uma vaquinha, né? A vaquinha é autorizada. O pessoal pode ser 10% ainda? 10% do seu rendimento declarado no ano anterior. Do imposto de renda. Isso. Doutor, a relação, agora o carnaval chegando aí, não sei, os colegas vereadores, a questão de patrocínio está vedada. Eu entendo que aqueles que são agentes políticos, eles não devem utilizar, porque correm o risco de sofrerem uma penalização de abuso de poder político e econômico. Inclusive, essa orientação eu passei para outras pessoas que me questionaram, e fazendo um balanço do bem jurídico tutelado, que é um mandato atual e uma candidatura futura. Por um patrocínio no bloco, é mais interessante não correr o risco do que correr. Existem entendimentos diferentes, que dizem diferentes, mas a ponderação eu creio que deva prevalecer nesses casos. E só para informar, nós vamos dar continuidade, né, àquele segundo módulo do curso de técnicas legislativas. Eu estava falando aqui com os vereadores que são mais recém-chegados na casa, Breno e Zezinho, para a gente fazer o primeiro módulo com eles, que eles não participaram à época, e aí a gente já faz o segundo módulo a partir de março com os demais, para trazer um tema mais voltado à formulação de resoluções e decretos legislativos. Muito obrigado, doutor. As ordens, viu? Um abraço para todos vocês.
Gente, como já falamos, o protocolo já ficou totalmente quebrado, então vamos agora seguir os trabalhos, né? Faculto a palavra aos colegas vereadores que queiram fazer uso da palavra para apresentar algum requerimento, alguma indicação. Com a palavra o vereador Breno. Pode ser aqui. Pode. Aqui, Breno. Dá certo aí. Boa noite a todos. Requerimento 001/2024. Ao senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Helena, Paraíba. Requeiro à mesa diretora, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja feita a solicitação ao senhor João Kleber Ferreira Lima, prefeito de Santa Helena, considerando a crescente preocupação com o bem-estar dos animais, em particular cães e gatos abandonados em nosso município, solicito a atenção e o apoio desta Casa para a implementação de medidas que visem mitigar essa situação. Primeira ideia: criação de um abrigo municipal para animais. Propõe-se a criação de um abrigo adequado para receber e cuidar de animais abandonados, proporcionando-lhes condições dignas de vida até que sejam adotados. Segunda ideia: programa de castração gratuita. Solicita-se a implementação de um programa municipal de castração gratuita para cães e gatos, visando controlar a população de animais abandonados e prevenir o aumento descontrolado. Terceira ideia: campanha de conscientização. Propõe-se a realização de campanhas educativas nas escolas, meios de comunicação e em locais estratégicos, com o intuito de conscientizar a população sobre a responsabilidade e cuidados necessários para com animais de estimação. Como já é do saber de todos, a implementação dessas medidas não apenas contribuirá para a redução do sofrimento dos animais abandonados, mas também refletirá positivamente na saúde pública, uma vez que os animais saudáveis contribuem para a redução dos zoonoses. Peço aos colegas vereadores a aprovação desse requerimento. Sala das Sessões da Câmara Municipal Santa Helena, Paraíba, em 2 de fevereiro de 2024. Obrigado a todos. Coloco em discussão o requerimento 001/2024, de autoria do vereador Breno Rolim, e a palavra está facultada aos colegas vereadores. Só a título de informação, esta casa nós já aprovamos algo semelhante, né? Já aprovamos, já tem um requerimento com esse conteúdo, mas não nos deixa, né, não sei como é que vamos proceder aqui nessa situação. Se, doutor Jones, já tem um requerimento que foi apresentado nessa própria casa, nessa própria legislatura. Já. Não, nesse período não. O período está iniciando, não. Está iniciando hoje o período. Não. Pode aprovar? Não, vou colocar em discussão e os colegas vereadores, eu faculto a palavra na discussão do projeto. Até aqui, doutor, eu acho que os trâmites daí, ele está dando ideias, né? Uhum. O projeto... o projeto anterior, que era requerimento, era realmente solicitando do poder do vereador a construção... Foi de autoria de quem? Eu acho que foi o vereador foi Fabiano, eu pensei que tinha sido do vereador Júnior, mas eu acho que alguma coisa. Foi, eu acho que todo mundo se apostou, subscreveu. Mas, a castração móvel. Uhum. Mas não impede, né, doutor, da gente colocar o seu requerimento. Eu coloco em discussão. Então, fica facultada a palavra aos colegas vereadores que queiram opinar em relação a esse requerimento 001/2024, do vereador Breno Rolim. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, eu coloco em votação o projeto, solicitando da equipe técnica a liberação do painel para a votação do requerimento 001/2024.
tablets estão ligados. Aqui não, para ir botar. Todos votaram? Sim. Resultado da votação, por gentileza. Aprovado o requerimento 001 por unanimidade. Encaminho para a secretária para preparar o encaminho para o Poder Executivo, para os trâmites finais. A palavra ainda está facultada aos colegas vereadores e às vereadoras. Pronto. Como nenhum colega vereador nem vereadora quer fazer uso da palavra, eu, a título de informação, comunico aos colegas vereadores que a TV Alagoinha está fazendo cobertura desta sessão, um projeto que a gente já havia pensado, já é do conhecimento de todos. Estamos aqui na condição de presidente e da mesa diretora, dizendo que essa iniciativa é para enaltecer o nome da casa, não é do presidente, não é da mesa diretora, não é de nenhum dos vereadores, mas nós estamos vivendo um mundo, né, de informática, com muita informação, e estamos apresentando essas transmissões que vão ficar. Essa de hoje fica no YouTube da TV, mas está sendo criado o YouTube da Câmara, e as sessões ficarão salvas ou ao vivo no YouTube da Câmara. Em nome de Deus e da democracia, eu declaro encerrada esta sessão, essa primeira sessão ordinária e abertura do período, é claro, do ano de 2024. Desejando a todos um final de semana abençoado. Dizendo que tem um cafezinho depois da sessão.